Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no nosso Dois Toques, e mais uma vez vamos ter que falar de VAR. Não é possível que só eu esteja observando o que está acontecendo, né? Eu sei que não sou só eu, porque eu estou vendo várias pessoas, vários canais aí no YouTube, inclusive falando, Textor tem razão, agora eu estou entendendo, tal, que é o problema. É que um dos times mais prejudicados pelo VAR, que é o Vasco da Gama, ele não se manifesta. Ele simplesmente fica calado. Ele não se posiciona. E aí eu não entendo o motivo pelo qual isso acontece com o Vasco desde o ano passado, onde o Vasco foi totalmente e diretamente prejudicado pelo VAR, pela ação do VAR. E mais um jogo contra o Palmeiras, um jogo seguido contra o Palmeiras no Allianz Parque, em que o Vasco da Gama ele é operado pelo VAR. Agora, esse jogo Palmeiras e Vasco tem três questões muito importantes em relação à manipulação de imagem que a gente precisa falar. A primeira é um erro em que o VAR induz o árbitro ao erro, e o árbitro ele tem a autoridade para acertar, né? Ele se deixa induzir. A outra é uma compensação, ou seja, um outro erro. E a terceira simplesmente é o sumiço de uma imagem. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Essa aí, vamos falar da nova parceira aqui do canal Dois Toques. A gente tá falando da Parimatch. É isso mesmo, que é a patrocinadora master do Botafogo. E se você gosta de fazer aquela sua fezinha, é só você aproveitar o link que vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Isso mesmo. Lá no primeiro comentário fixado, você vai entrar e fazer seu cadastro na Parimatch e vai aproveitar o nosso cupom glorioso, em homenagem, claro, ao Fogão. Nosso cupom glorioso vai te dar aqueles R$ 1.500 em bônus essenciais para você que gosta de fazer a sua fezinha no futebol e em diversos outros esportes, é claro, né? Então não perca essa super dica aqui do canal Dois Toques e faça seu cadastro na Parimatch, beleza? Torcedor do Palmeiras já deve estar, olha, por aqui comigo, né? Mas por aqui, porque eu tô sempre trazendo aqui questões interessantes relacionadas a VAR, sempre em jogos do Palmeiras. Mas o jogo de ontem, gente, vamos lá, vamos falar a verdade aqui, né? O Palmeiras tem capacidade para vencer o Vasco, até sem arbitragem. Pode deixar o jogo rolando, a pancada rolando. Pode anular 2 gols do Palmeiras. O Palmeiras tem condição de vencer o Vasco, pode dar 2 gols de vantagem para o Vasco. O vascaíno sabe que esse time ele é sofrível. Ele é sofrível. E ele está fazendo o torcedor do Vasco sofrer demais, né? Tanto que nesses 2 jogos com o Álvaro Pacheco, o Vasco sofreu um recorde de chutes no gol. No gol. Com mais de 24 chutes do adversário no gol. Ou seja, o sistema defensivo está uma mãe, né? Os 3 gols que o Palmeiras fez, só 2 valeram, da mesma maneira. O cara vai à ponta, cruza, o cara sozinho, no meio da área para fazer gol, né? Então, assim, nos 3 casos. O Rony não estava no meio da área, mas estava sozinho também, né? E o Zé Rafael e o Piquerez fizeram o gol da mesma forma. Agora, não estou aqui para falar do jogo Vasco-Palmeiras. Todo mundo sabe que o Palmeiras é muito superior ao Vasco da Gama. Todo mundo sabe disso. Ninguém está aqui para contestar a vitória do Palmeiras e a superioridade do Palmeiras. Mais uma vez, voltamos à questão do VAR. E, coincidentemente, num Vasco e Palmeiras, num Palmeiras e Vasco, favorecendo ao Palmeiras. Tá? Galera, vamos lá. O primeiro lance que eu quero discutir aqui é esse gol anulado do Verratti. Se você pegar o 4º gol, por exemplo, do Palmeiras contra o Botafogo no Newton Santos, pega aí, vamos lá. Você tem uma ação de deslocamento. Você tem uma ação de deslocamento na busca por espaço. Aí a gente precisa decidir uma coisa. Ou aquele lance é falta, e aí a gente tem mais problemas ainda, porque o VAR também não chamou, ou não é falta, e aí você tem mais um benefício ao Palmeiras via atuação do VAR. Porque, sinceramente, o Verratti ele vai buscar espaço e o Murilo, acho que é Murilo, né, o zagueiro do Palmeiras, se atira. Depois do contato, ele se atira para valorizar, porque já sabem que tem a imagem.
O jogador recebe essa orientação. Não estou dizendo que recebe a orientação de se jogar dentro da área favorecendo o adversário, mas recebe a orientação de que qualquer contato mais brusco, ele tem uma revisão do VAR. Para uns times tem de um jeito, para outros é de outra maneira. Agora, a anulação desse gol, que para mim não tinha que ser anulado, é uma busca por espaço, o cara se joga simplesmente, como o Fabrício Bruno naquele Botafogo e Flamengo, em que ele recebe o contato e ele se atira. Como o Lucas Evangelista, não sei se foi o Lucas Evangelista, acho que não, mas um jogador do Bragantino, que na briga com o Hugo na Libertadores, ele recebe o tronco e se atira. Recebe o tranco e se atira. Depois de ter anulado esse gol do Vasco, o VAR vai cometer outro erro para mim, tá? Que é a anulação do gol do Palmeiras. E aí existe uma ação compensatória, claramente compensatória. Para mim não foi nada no Ryan. Se embolou com a bola, o contato lá do Moreno com ele totalmente normal para mim, mas aí tem que compensar. E não é só compensar a anulação do gol do Verratti, não. Tá? Não é só compensar, porque aí fica feio, né? Aí todo mundo iria falar no Brasil inteiro, olha como o Palmeiras é beneficiado. Mas foi beneficiado. O terceiro gol, tanto faz, não ia mudar o jogo. Não está prejudicando o Palmeiras, o jogo já estava 2-0. Prejudicou foi o Vasco. Num 2-1, em que mesmo daquela forma tropeçante, claudicante, o Vasco poderia se empolgar. Né? E aí 2-1, o jogo está aberto. Agora, o que mais me chama a atenção é um lance de penalidade, que eu não sei nem se a produção vai ter essa imagem. É um lance de penalidade em que a bola vai ser alçada à área e o Verratti é claramente empurrado. Tem uma carga em cima do Verratti. E é uma carga que o Verratti não cai sem falta, porque ele tem uma vantagem física e técnica na questão de pivô, de cabeça. Né? A gente acompanha isso durante os jogos do Vasco. Né? É um dos únicos que se salva aí nesse time do Vasco. O Verratti sofre uma carga dentro da área. Agora, a equipe de transmissão da partida, que faz a transmissão para o Brasil inteiro, sequer repete esse lance. É impressionante como tudo conspira. Eles não repetem o lance. Não repetem o lance. E ninguém fica sabendo se foi pênalti ou não. Mas ali, eu observei, há uma carga pesada em cima do Verratti. Agora, nem a televisão mostra. Parece que o VAR está atrelado à transmissão de determinada TV, não sei. Não sei como é que funciona, é obscuríssimo. É obscuríssimo. O VAR sequer consulta, não tem nenhuma pausa no jogo para se analisar esse lance. E segue o lance, segue a vida. Então, assim, são 3 erros, ou pelo menos indícios de erros gravíssimos. Eu espero que sejam explorados, né? Eu sei que o torcedor do Vasco está cansado e ele vai explorar muito mais a falta de combatividade, a falta de operância, a falta de raça. Sei lá, ele vai explorar tudo. Ele está tão ferido que não consegue nem mais olhar para essas questões. Parece que é só um detalhe, mas não é um detalhe, não. Não é um detalhe, não. Isso aí é fator determinante para resultado de partida. E aí eu acho que o Vasco da Gama tem que sair dessa posição de, não é cordeirinho não, de bicho morto, para se juntar a alguém que defenda uma arbitragem séria. Ou, não, a gente quer mesmo ser esculachado, então vai lá e se junta com quem quer que as coisas fiquem do jeito que são. O que não dá é pro Vasco ficar calado, pro Vasco aceitar tudo isso que está acontecendo calado, como se tivesse uma promessa de que, não, um dia a gente compensa vocês. Não é possível, tem que se manifestar. Agora, você tem erros de arbitragem, você tem indícios de erros, mas também você tem um time desse que em bola disputada não ganha nenhuma, ainda tem um cara que se chama Esforça. Pô, tu tá de brincadeira que o nome desse cara é Esforça. Olha o lance, olha a maneira como esse cara vai na bola, com o pé mole. E Esforça, como disse aqui a produção, isso é uma preguiça danada, rapaz. Troca o nome desse cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
E o Álvaro Pacheco, acho que ele vai ter que tirar essa boina aí, que não tá dando certo essa boinazinha, né? Troca o nome do Esforça, tira a boina, tira o Maicon, porque o primeiro gol do Palmeiras nasce numa bizonhice do Maicon, né? Ele tá com a bola. Toca pra alguém que sabe cruzar, não. Ele dá um balão pro goleiro do Palmeiras iniciar o contra-ataque, primeiro gol do Palmeiras. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enfim, não sou vascaíno, tô revoltado com a maneira como esses caras do Vasco vão na bola, velho. Parece que estão ganhando de 8-0. Enfim, mais um ano difícil se desenha pro Vasco. E mais um ano complicado aqui para análise de VAR, né? Enfim, eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês. Até a próxima edição.